As esquerdas, infelizmente, elas ainda estão presas a um discurso do passado, né? E aqui eu me incluo nelas porque eu também não sei como que você pode mobilizar. Eu não acho que essa busca, essa visão de um emprego estável, em que a pessoa pague, né, a sua contribuição ao INSS, para a sua previdência, não mobiliza mais. As pessoas, a doceira ali de uma comunidade, de uma periferia, de um centro urbano, ela quer ser o Elon Musk, né? Ela não quer ser a doceira, ela não quer ser a microempresária, ela quer mostrar que ela é capaz de ser próspera, de construir riqueza, de construir um império do doce. O efeito prático disso é que é preciso redesenhar uma lógica de prosperidade que seja sensível às questões sociais e que consiga mobilizar a população. Eu acho que essa narrativa está em construção. A extrema-direita avançou muito porque o espírito do tempo é do individual, do individualismo exacerbado, né, do indivíduo autômato ali. Então a ideia da prosperidade, você cuidar da sua família, é muito mais forte do que você pensar uma estrutura como o Estado, né, em suas esferas federais, estaduais e municipais, para imaginar como aquilo afeta você. A desigualdade brasileira tem uma gramática intricada, muitas vezes invisível às pessoas comuns. Regras do jogo que costumam ser escamoteadas pelo jargão técnico da economia ou por discursos que reforçam os interesses das elites. Esse é o ponto de partida do livro Poder e Desigualdade, do jornalista César Callejon e do economista André Roncalha. Os dois autores propõem jogar luz nas engrenagens que reproduzem a desigualdade no Brasil, analisando 3 eixos: a concentração do poder midiático, do poder político e do poder econômico no país. O André, convidado do Ilustríssima Conversa dessa semana, falou sobre a evolução da economia brasileira nas últimas décadas, que para ele ficou viciada em rendas extrativas. Ele também discutiu as características do que ele chama de um novo espírito do tempo, marcado por um individualismo que valoriza correr riscos e rejeita organizações coletivas como os sindicatos. O livro propõe que, com o avanço da agropecuária na estrutura produtiva do país e de bets e coaches na subjetividade dos trabalhadores, o Brasil está se transformando em um fazendão com cassino. Para o André, para ter chances nesse cenário, a esquerda precisa encontrar um novo discurso e passar a dialogar com as aspirações de prosperidade e de recompensa pelo esforço e pelo mérito individual, ainda que desafiando essas ideias. A gente também falou sobre o papel da sensação de estagnação do poder de compra na vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e o que o resultado das eleições tem a dizer sobre a política econômica que Joe Biden implementou no seu mandato. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. André, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o livro tem muitas frentes de análise, né? São muitos temas que vocês recorrem, né, nessa tentativa de entender como as desigualdades que vêm do passado dão origem a formas específicas de poder hoje, né, que acabam reproduzindo a posição das elites e as mesmas desigualdades. A gente não vai ter tempo de percorrer todos esses temas, né, que vocês abordam, mas é bacana porque o livro ajuda o leitor com algumas sínteses, né, algumas expressões em que vocês condensam os argumentos. A que mais me chamou a atenção provavelmente é a definição do Brasil de hoje, né, como um fazendão com cassino. Eu queria começar nossa conversa por essa ideia, e talvez tratando só do primeiro termo, né, nessa primeira pergunta, o fazendão. Como o que vocês chamam de modelo extrativo, agrofinanceiro, passou a ser tão dominante na economia brasileira nas últimas décadas? Como que você sintetiza, resume esse processo? Eu acho que nos últimos 40 anos o Brasil passou por um processo muito acelerado de desindustrialização, que veio no contexto ali dos anos 80, né, de um processo que rapidamente se encaminhava para uma hiperinflação e que em 1994 foi interrompido com o Plano Real, que estabilizou a economia, mas teve um custo elevado para essa estabilização, que foi você, né, substituir a manufatura, né, a empresa nacional por empresas multinacionais, que naquele contexto já estruturavam as cadeias globais de valor,
E o resultado foi você deixar a estrutura produtiva brasileira toda esburacada, né? Vários segmentos, setores industriais que empregavam mão de obra, com empregos com um salário razoável, que usava qualificação, esses empregos foram exportados, eles saíram do país e acabou restando para o Brasil um foco muito forte na parte da agricultura, que teve ganhos de produtividade muito elevados, vamos chamar que agropecuária, na verdade. E com isso foi produzindo uma sucção de recursos de uma maneira muito forte, persistente e consistente ao longo dos anos, tirando recursos de outras partes da economia. Então a rentabilidade da agropecuária ela foi ganhando força com muito apoio do Estado, né? Não podemos esquecer que a Embrapa é uma construção do Estado brasileiro desde os anos 50 e a empresa brasileira, né, de agropecuária, de pesquisa agropecuária, que foca inovação nesse setor, e isso constituiu um processo um pouco eu vou usar um termo forte apenas para quem está nos escutando ter a ideia, que é um sequestro de recursos, mas é um sequestro dentro da lei, é dentro da lógica do mercado, dentro da dinâmica da economia. Esse esquema de reprodução desse setor conta com muito apoio do Estado, né? Então tem crédito subsidiado, existe uma forte isenção tributária em várias etapas da cadeia produtiva e existe também uma certa proteção com relação ao sistema de crédito tradicional. Inclusive, no livro a gente brinca, né? Você nunca viu alguém do agronegócio reclamando da taxa de juros, porque a taxa de juros que eles pagam é uma taxa de juros subsidiada, uma taxa de juros muito baixa, enquanto a indústria acaba pagando taxas muito elevadas, tem um sistema tributário extremamente oneroso, que gera ineficiências e com isso vai tirando essa densidade industrial da nossa economia. Então a ideia do fazendão tem a ver com essa força da agropecuária, mas também da mineração, né? Então a gente não pode esquecer das duas grandes empresas que iniciaram-se estatais, né, como a Vale e a Petrobras, agora a Vale já é privada, mas que continuam sendo empresas fundamentais em termos da geração de divisas estrangeiras por meio de exportações de minério de ferro, petróleo, e com isso você vai tornando a economia, eu gosto de chamar, viciada nesses setores, porque é um setor que envolve um investimento relativamente limitado em termos de tecnologia e inovação, mas o fruto é rápido. Em geral você não emprega tanta gente, né? Você consegue importar muita tecnologia de fora e o resultado muito rápido, muito forte, muito poupudo, faz com que você vá sugando recursos de outros setores. E aí no livro a gente usa o modelo Serra Pelada, né, para ilustrar o que seria esse vício, essa atração irresistível que esses setores impõem ao dinheiro, ao capital que quer investir na economia. E o resultado que a gente vê muitas vezes é uma deterioração ambiental, deterioração das condições de vida, né, os desastres de Mariana e Brumadinho, e isso vai produzindo essa situação nas imediações de descalabro social, situações muito difíceis de construção de cidadania, só que o lucro ali, né, continua sendo uma força muito atrativa para esse tipo de atividade. E o resultado acaba sendo uma deterioração da capacidade da economia de produzir empregos de qualidade, distribuição de renda e de riqueza. Eu queria te pedir para detalhar um pouco as consequências, né, desse vício nesses setores primários exportadores. Você é um defensor, né, da reindustrialização do Brasil, uma agenda que enfrenta grandes dificuldades, e como essa situação de coisas atual, né, cria entraves para a indústria, para outros setores da economia brasileira. Então, a primeira camada é operada exatamente em termos da estrutura produtiva. A gente exporta dominantemente commodities, então a gente está falando de soja, minério de ferro, petróleo bruto, né? A gente ainda exportasse o petróleo já refinado, mas a gente ainda exporta bastante petróleo bruto. A gente tem mais de quase 70% da nossa pauta exportadora é representada por cerca de 8 commodities. Então, é quase 7 em cada 10 dólares que a gente traz de fora, vem apenas de 8 commodities. E isso significa que se as exportações são o cartão de visita que o país faz lá fora, em termos econômicos, né? Quando uma pessoa na Itália pega um produto brasileiro, ela vê, olha, isso aqui é o que o Brasil é capaz de fazer. Se o que ela pega é algo muito simples, que foi processado por algum país europeu, algum país, né, na América do Norte, ela vai falar, entendi, o Brasil produz coisas baratas. Agora, se ela pega um produto sofisticado e fala, nossa, isso aqui é tecnologia brasileira, então ela vai identificar o país por essa capacidade de entrega.
E o que a gente entrega é coisa simples. Tá? Então, o resultado disso é o quê? A grande parte daquilo que a gente produz aqui no Brasil está associado tanto ao setor industrial quanto ao setor de serviços, ligado a essas cadeias agropecuárias ou mineral extrativas. Quais são as implicações? Primeiro, esses setores não empregam muita gente. Usam muito capital, ou seja, num país de 213 milhões de habitantes, vamos pegar esse último número, a gente está falando de setores que concentram a atenção do mercado, mas não conseguem gerar empregos. Os empregos, principalmente na agropecuária, a maior parte são empregos de baixa qualidade, baixíssima qualificação e também autoemprego, né, que é a área de subsistência que a gente está falando. Então, não são setores que eles produzem desenvolvimento econômico automaticamente. E a implicação disso é não apenas gerar desigualdade. Então, a gente vê no Centro-Oeste, né, que é essa frente de expansão do agronegócio, a gente vê a riqueza acelerando muito rápido. Né? Então, pessoas muito ricas que, inclusive, têm um problema que é onde pôr tanto dinheiro. E esse dinheiro acaba, por exemplo, gerando pressão sobre o setor imobiliário, porque, né, o setor de imóveis ainda é uma área importante de investimento, e você gera a situação, por exemplo, como hoje em São Paulo, em que você tem mais apartamentos desocupados do que pessoas sem imóveis, pessoas que não têm onde morar. Eu tenho a impressão, isso ainda precisa evidentemente de mais pesquisa, mas que tem um vínculo direto entre a riqueza abundante que fica concentrada no topo desses setores e esses efeitos econômicos sobre o restante da economia. Uma segunda camada tem a ver exatamente com apoio estatal. Então, são setores que recebem muito apoio estatal, seja na forma de isenções. Vamos relembrar que agora na reforma tributária aprovada no Congresso, né, em união do Legislativo com o governo Lula, o setor agropecuário conseguiu um desconto na alíquota, né? Uma alíquota especial com desconto, se eu não me engano, de 60%, e isso evidencia, né, essa posição hierarquicamente destacada de dizer, a gente alimenta o mundo, então a gente tem que pagar menos imposto do que os outros. O resultado foi que todo mundo agora tem que pagar uma alíquota maior, que já está passando de 28%. Além disso, tem toda a estrutura de crédito, a estrutura de pesquisa, o fato de ter uma Petrobras, que é uma potência em termos de recursos, né? Ela acumula muito dinheiro, investe muito, tudo isso significa esse reforço a esse tipo, né, de estrutura econômica. E, finalmente, como você vai tirando potência da indústria e vai perdendo empregos na indústria, o resultado é que as pessoas que vão sendo liberadas da indústria, porque a indústria não tem como concorrer, porque paga muito imposto, não tem estrutura de crédito adequada para competir lá fora, tem uma estrutura tributária muito ruim, que faz a gente exportar imposto. Esses empregos vão para onde? Para o setor de serviços. E no setor de serviços, a gente vê uma massa de empregados informais, são cerca de 60%, né, de toda a força de trabalho que são informais, empregos de baixa qualificação e uma situação estranha em que cerca de cada 8 em cada 10 empregos que a gente gera ou gerou nos últimos anos precisam apenas de ensino médio. E isso se dá de maneira simultânea você colocar cada vez mais gente na universidade. O resultado qual que é? As pessoas recebem uma educação superior e quando elas chegam no mercado, o mercado pede a elas um nível de conhecimento de ensino médio. E não vamos nos esquecer, só para deixar aqui uma pimentinha, que esse hiato, essa divisão educacional também está na base da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Porque você prometeu às pessoas que têm ensino superior, lhes garantiria não apenas um emprego de qualidade, como um aumento de salário, uma carreira digna, e quando elas chegam no mercado, as discriminações do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, de orientação sexual, agravam uma situação que já é muito, muito difícil, que é a economia não gerar esses empregos de qualidade em quantidade, Eduardo, para o tamanho da nossa força de trabalho. Bom, e nesse contexto, né, de falta de empregos de boa qualificação em boa quantidade, né, de precarização do trabalho, surge esse horizonte do cassino, né, que é o segundo termo lá do Fazendão com Cassino, né? Então você mencionou aqui Serra Pelada e toda a economia de Serra Pelada se assemelha muito
o golpe de sorte, né, de uma máquina caça-níquel, né, que quase todo mundo perde, mas alguém vai sair com a pepita de ouro, com o bilhete premiado, e isso acaba virando objeto de desejo de milhares de pessoas, né. Isso faz pensar muito na nossa situação atual das apostas, né, das bets, mas também uma coisa que vocês falam muito no livro, né, a força desses discursos dos coaches, né, que estão vendendo à torta e à direita as fórmulas mágicas, né, para destravar a prosperidade, permitir que a pessoa empreenda, vire o patrão de si próprio e qualquer coisa nessa linha, né? Como que você tem interpretado essa situação? E talvez aqui você possa falar um pouco sobre a dimensão política disso, né? Porque se nos Estados Unidos tem esse componente da vitória do Trump, nas últimas eleições brasileiras a grande surpresa foi o Marçal, que é justamente um personagem desse universo, né? Eu acho que tem vários elementos aqui para a gente articular, e eu queria só fazer uma ressalva. O livro ele não se propõe a dar todas essas respostas. O livro ele tenta descrever a gramática, né, da desigualdade e a sua relação com o poder, ou seja, como que se estrutura uma organização em que mesmo se o indivíduo tentar reduzir a desigualdade, o efeito dele sobre a desigualdade é mínimo ou insignificante, porque a estrutura está organizada apenas para substituir os indivíduos dentro de uma função que reproduz aquela desigualdade. Então, nossa tentativa é apenas mostrar as regras do jogo. Mas, dito isso, eu acho que um ponto interessante que ocorreu depois que a gente submeteu o livro para a editora e ele começou a avançar foi exatamente esse fenômeno das bets, né? Então, em uma seção do livro, eu exploro uma coluna, até que eu escrevi na Folha de São Paulo, quando eu era colunista, que era Os Esfarrapados Viraram Traders, né? Então, eu pego essa dimensão, que é um livro anterior do meu coautor, do César Calejon, em que ele define o que é o elitismo histórico-cultural, e eu fiz um artigo a partir do livro dele, né, fazendo uma resenha com a ideia de as pessoas irem para a Bolsa de Valores. Então, o que a gente viu lá na Bolsa de Valores? As pessoas, você tinha, antes de 2019, que é quando vem esses aplicativos de investimento que aceleram muito o ingresso das pessoas na Bolsa de Valores, a gente tinha algo em torno de 500, 600 mil pessoas investindo na Bolsa. Quando vem esses aplicativos, isso aí pula para algo em torno de, se eu não me engano, 3 a 5 milhões de pessoas investindo. Então essa ideia do jogo, acho que é tão antiga quanto a humanidade. Então, quando eles vão para a Bolsa, eles esperam o quê? Você tem essa profusão de coaches falando, você quer uma renda contínua, basta investir na Bolsa, aí colocam uns ativos incrivelmente arriscados, a pessoa não tem nem ideia do que ela está entrando, então aquele ativo que num dia ele sobe 10%, a pessoa fala, nossa, enriqueci, no dia seguinte ele cai 20%. Ela perde tudo que ela ganhou, mais aquilo que ela tinha, parte do que ela tinha investido. Só que a Bolsa tem regras, né, Eduardo? Então a Bolsa tem limitações, tem que pagar imposto, você tem um monte de... É um conhecimento mínimo que você tem que ter, e depois dessa febre inicial dos aplicativos, foi se criando outros tipos de, vamos dizer, atrativos para correr risco. Então as bets, elas trazem novamente essa ideia do quê? Eu posso estar aqui na massa de desvalidos, mas eu tenho uma chance igual a deles de ganhar. Todo mundo tem a mesma chance. Por que isso é importante? E onde entra o Marçal aqui, né? A figura do Marçal é representativa de um espírito do tempo, de um zeitgeist. O que é isso? É o empresário que não tem hora para trabalhar, ele trabalha o quanto ele precisa, ele é dono do próprio nariz, ele faz aquilo que ele quer e, fundamentalmente, o que é chave aqui? Ele corre risco. E aí a figura que a direita construiu da contraposição entre o empresário que corre risco, que passa por toda a dificuldade de pagar impostos, de coordenar equipes, de mobilizar recursos e tal, e o servidor público, sempre aquela figura caricatural, encostada, atrasado, que não corre risco, que não tem prosperidade, assim por diante. Então essa dicotomia, ela acaba sendo muito mobilizadora com a precarização do emprego. E por que isso é importante? Porque num contexto que a gente desenha no livro de construção do neoliberalismo como uma ordem política, como uma ordem de coisas, você correr risco é uma virtude. E o risco se torna tão parte da vida das pessoas que o próprio Estado também opera o risco e direciona isso para as atividades, como, por exemplo, diminuindo o risco do agronegócio, aumentando o risco dos investimentos na área industrial, mas fundamentalmente também organizando, no caso, as loterias. E aí vem a preocupação. No caso das bets, eu devo ou não taxar
essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro. E aí que vem a perda e desmobilização da coesão de apoio ao governo, que é as pessoas que, por exemplo, de baixa renda votaram no Lula, elas olham para isso e falam assim, poxa, por que o Lula vai taxar o dinheiro que eu ganhei pelo meu próprio mérito, ou seja, correndo risco? E o efeito disso é você criar novamente uma ideia de que o Estado ele não te ajuda, ele só te onera, ele só gera problemas na sua vida e finalmente quando você tem a sua bolada, quando você ganha o seu dinheiro, ele vem ali e participa como sócio seu, né? Leva 27,5% daquilo que você venceu. Qual que é a causa disso? É exatamente o fato de que a pessoa paga muito imposto e o trabalhador paga mesmo muito imposto, enquanto ele está vendo a pessoa morando nas coberturas pagando pouquíssimo imposto. Isso gera uma sensação correta de injustiça social, que se torna, do ponto de vista político, muito difícil de operar. André, eu sei que você é economista, que o livro não se propõe a dar respostas para isso, mas acho que é inevitável passar para a pergunta, né, de como atuar politicamente nesse mundo, né, nesse espírito do tempo, como você chamou agora, porque tem todo esse debate, né, sobre a esquerda que idealiza aquele trabalhador industrial, sindicalizado, que tem a pretensão do emprego estável, a rede de proteção social, versus essa realidade dominante hoje, né, essa subjetividade dominante hoje que faz o elogio ao risco, à atividade especulativa, empreendedora e qualquer coisa do tipo, né? Como que você tem visto as tentativas, né, da esquerda, do setor progressista em atuar nesse mundo, né? Porque parece que é um mundo talhado para o discurso da direita e da extrema-direita, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio das forças progressistas, é conseguir modular um discurso que seja atraente. Eu venho dizendo no lançamento do livro, né, nas conversas, que é muito difícil você mobilizar as pessoas falando de desigualdade. Porque a desigualdade, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte, né, de basicamente qualquer agrupamento social, animal ou humano. E o problema é como que você opera a desigualdade para produzir resultados socialmente desejáveis. Então a desigualdade, acho que ela é inevitável, é muito difícil de você eliminar. Nem acho que seja interessante eliminar a desigualdade, seja do ponto de vista das competências, do ponto de vista até de remuneração, de acordo com o esforço e tal. O problema é o tamanho dela. A partir de determinado momento ela se torna disfuncional. As esquerdas, infelizmente, elas ainda não estão presas a um discurso do passado, né? E aqui eu me incluo nelas porque eu também não sei como que você pode mobilizar. Eu não acho que essa busca, essa visão de um emprego estável, em que a pessoa pague, né, a sua contribuição ao INSS, para a sua previdência, não mobiliza mais. As pessoas, a doceira ali de uma comunidade, de uma periferia, de um centro urbano, ela quer ser o Elon Musk, né? Ela não quer ser a doceira, ela não quer ser a microempresária, ela quer mostrar que ela é capaz de ser próspera, de construir riqueza, de construir um império do doce. E aqui vem, talvez, Eduardo, um problema que eu acho que é difícil de articular do ponto de vista da comunicação, que é o fato de que não é superada a ideia de sindicatos. E o capítulo 7 do livro, que fala dos lobbies, ele expressa bem isso. Porque tem o lobby, que é essencialmente você fazer pressão sobre o governo para que a legislação vá em determinada direção, para produzir proteção, para produzir espaço no orçamento público, na forma de isenção tributária, na forma de estímulo creditício, mas é também, essencialmente, o resultado de uma organização. Então tem o lobby patronal, que geralmente envolve dinheiro de grandes corporações, tem capacidade de pesquisa, tem pesquisadores e institutos que vão aparecer nas mídias, né, hegemônicas, nas mídias que a gente chama de legado, né, que são as tradicionais, mas também vão dominar o espaço midiático das redes sociais, e o lobby ali é muito organizado e consegue resultados fortes. Já o lobby laboral, que é o lobby dos trabalhadores, tem muito mais dificuldade de se organizar, porque em geral o dinheiro está mais pulverizado, são muito mais pessoas para você organizar, só que a gente não pode esquecer que o Joseph Biden venceu as eleições norte-americanas em 2020 pautada exatamente na ideia de resgatar o sindicalismo. Porque em face do poder corporativo monumental que existe, você precisa organizar os trabalhadores para poder fazer frente nessa barganha entre lucros e salários para você conseguir avançar no lado dos trabalhadores. O efeito prático disso é que é preciso redesenhar
uma lógica de prosperidade que seja sensível às questões sociais e que consiga mobilizar a população. Eu acho que essa narrativa está em construção, mas você tem razão, a extrema-direita avançou muito porque o espírito do tempo é do individual, do individualismo exacerbado, né, do indivíduo autômato ali. Então a ideia da prosperidade, você cuidar da sua família, é muito mais forte do que você pensar uma estrutura como o Estado, né, em suas esferas federais, estaduais e municipais, para imaginar como aquilo afeta você. E apenas para ilustrar, após a eleição do Donald Trump, foi muito interessante notar algumas expressões nas redes sociais dizendo assim, finalmente agora eu vou poder cuidar da minha família sem ter que me preocupar com o que está acontecendo, né, com o Estado, o que está acontecendo com a economia. Então, na visão dessas pessoas, ter uma figura como Donald Trump, que representa esse conjunto de valores, ele agora pode se preocupar com o que importa, que é a família dele, né, aquele núcleo muito pequeno e que mostra, eu acho que é um exemplo dessa questão da individualização extremada que vem com o neoliberalismo. Eu quero, adiante, né, te pedir para falar um pouco mais sobre as eleições americanas, mas eu queria retomar um ponto, né, que você está no âmago do argumento do livro, né, essa ideia da política econômica como uma engrenagem, né, que transforma os interesses localizados da elite em algo socialmente legítimo, né? Que é impregnado de técnica, de jargão que não é compreensível para o público leigo, né? E coisas desse tipo. Então você fala, por exemplo, né, do peso dos ganhos financeiros, né, na renda das elites, que vem do alto patamar dos juros no Brasil e que dá origem a esse comportamento, né, de aversão a qualquer tipo de investimento produtivo e a defesa da manutenção de taxas mais altas de juros, né? E a minha pergunta, eu acho que vai na mesma linha das anteriores, né? É sobre a atuação política nesse ambiente, né? Que é muito tensionado, tem grandes interesses envolvidos, né? E queria te pedir para refletir um pouco, né, sobre como um governo como o governo Lula ou forças de esquerda, né, podem avançar concretamente uma agenda redistributiva de combate à desigualdade nesse cenário que também parece bastante desfavorável, né? Eu vou tentar ser sintético e eu vou deixar certamente os ouvintes muito decepcionados, porque não tem jeito. A resposta vai ser incompleta, necessariamente. Então eu faço aqui, evidentemente, o convite para que as pessoas depois leiam o livro com cuidado, porque o que a gente tenta fazer, Eduardo, eu vou usar aqui uma metáfora do meu querido coautor, César Calejon, esse jogo que você desenhou, ele é como xadrez, né? Não é um jogo extremamente popular, a depender do país que você está falando, certamente no Brasil, e ele é um jogo que tem regras muito específicas, e você olhar o jogo não significa que você saiba o que está acontecendo, né? Muitas vezes você pode dar um checkmate com uma peça que está super distante e você nem estava vendo aquela jogada. Então o que a gente tenta falar é um pouco explicar as regras de cada peça. O que cada pecinha, como o cavalo ele avança em L, como que a torre avança, como que o bispo avança, quais são as jogadas que você pode fazer, mas como o próprio xadrez você tem ali uma infinidade de jogadas. E a história da economia seria um pouco esse jogo de xadrez contínuo, em que você tem ali milhões de possibilidades de construção de jogos, e a gente tenta fazer é descrever alguns exemplos para que as pessoas consigam ver o que normalmente não é visível. Então, no caso da economia, e ela acaba tomando uma parte maior do livro exatamente porque ela é a parte mais invisível dessas três dimensões do poder e da desigualdade, né? Começando com a midiática, que é a mais transparente, a que mais afeta a gente diretamente. A segunda, que é menos visível, que é a política, que já tem um jogo, né? Uma construção, uma organização. E a econômica, que é a menos visível, é a mais contraintuitiva. Então, nesse sentido, só para fazer esse preâmbulo e dizer o seguinte, a organização econômica ela é feita, em geral, pelos grupos que têm poder e que são aqueles que acumulam mais dinheiro e mais riqueza. Se a gente voltar no século XIX, quem que podia ser deputado? Quem tinha posses, né? Quem tinha terras. Porque se você vai, vamos dizer assim, ser o representante no condomínio chamado Brasil, em que você vai decidir o que vai ser feito com a dimensão pública da nossa vida, você tem que ser alguém que tem algo a perder. A evolução disso, e o livro trata, mostra que não mudou muito. O que mudou foi a forma da riqueza.
Então a riqueza ela saiu de uma predominância fundiária, né, terra, imóvel, para uma dominância financeira. Então é inevitável que a estruturação do poder, seja político, seja midiático, ele vai, de certa maneira, reproduzir os interesses desses grupos que têm riqueza a perder. Nesse sentido, quando você vai para a economia, o que você escuta? Olha, o Estado é como uma família. Então, se o Estado ele é igual a gente, ele é igual a você, Edu, ele é igual a mim, ele é igual a uma empresa, ele não pode gastar mais do que ele ganha. Se ele fizer isso, ele está tirando a sua riqueza. E aí vem a primeira mentira. Porque quando o Estado gasta mais do que ele arrecada, sabe o que acontece? Ele tem que emitir dívida. E quem que compra essa dívida? O setor privado. E a dívida pública é riqueza. Ela é uma forma de riqueza. Ela está dando, como você bem citou, a uma pessoa a capacidade de ganhar um rendimento sem fazer qualquer investimento produtivo. Com uma taxa de juros de 2 dígitos, né, ela já está se aproximando de 12% ao ano aqui no Brasil, você está ganhando 10% ou mais do valor que você investiu por ano. O resultado disso qual que é? Uma estrutura que não estimula as nossas elites, podemos até pensar a nossa oligarquia, tamanha concentração de riqueza, a fazer investimentos produtivos. O resultado é que você tem uma propensão rentista, nesse sentido financeiro. Todo o jogo, por exemplo, da tributação das empresas é formatado para que as empresas distribuam lucro rapidamente, porque esse lucro é taxado, só que ele não é taxado na pessoa física, na forma de dividendos. Então, a empresa paga esse imposto na hora, o imposto de renda, né, da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, só que quando vai para a mão do acionista, o acionista paga 0 de imposto de renda sobre esse dividendo. E aí o que ele faz com esse dinheiro que sobrou? Um pedacinho ele coloca na bolsa e o resto ele põe aonde? Na dívida pública. Então, ao fugir da tributação, porque controlam deputados, controlam maiorias no Congresso, esses grupos conseguem fugir da tributação e ganhar com o dinheiro que eles deixaram de pagar imposto. A agenda do governo Lula tem como central, em particular do ministro Fernando Haddad, restaurar a base tributária, em particular no topo, para que essas pessoas que estão há 30, 40, 35 anos, mais ou menos, não, 30 anos, sem pagar imposto sobre dividendos, comecem a pagar. Qual foi a reação? Não, já bateu no teto essa agenda, não tem como continuar, está na hora de fazer o quê? Cortar gastos. O ministro Fernando Haddad fala, não, a gente ainda tem muito a avançar. Não, se você fizer isso, eu vou acionar meus outros dispositivos que eu tenho à minha mão para pressionar o governo. Quais são esses dispositivos? A taxa de juros no mercado financeiro, que são os contratos longos que o governo usa para pegar dinheiro emprestado, e a taxa de câmbio. Como? Eu vou pegar minha riqueza e vou fugir do país. Se eu ameaçar que eu vou sair como grupo, isso altera as condições no mercado de derivativos, são mercados futuros, ou seja, eles são apostas. E ao fazer isso, eu afeto a taxa de câmbio presente. O resultado qual que é? O governo ele fica assim muito pressionado, em particular governos de esquerda, que são governos que tendem a expandir mais o gasto, são governos que tendem a produzir mudanças de justiça tributária. A chave da pressão sobre o governo de esquerda acaba sendo o quê? A responsabilidade fiscal. Se você gastar demais, se você não equilibrar as contas, você vai levar a uma deterioração das condições de taxa de juros que vão pular, taxa de câmbio que vai explodir, o pão fica mais caro, o alimento importado fica mais caro, a população vê que o governo está controlando a economia, o governo perde popularidade. Só que o jogo é exatamente qual? O governo, nesse caso, não está conseguindo equilibrar as contas porque os grupos ricos não pagaram a sua parte dos impostos. E apenas para dar uma ilustração, se a gente pegar o 1% mais rico da sociedade, eles pagam uma alíquota de impostos que não chega a 3% da sua renda. Se a gente pegar de todo mundo ali na base da sociedade, depois dos 40% muito pobres, todos ali no meio da distribuição estão pagando entre 6% e 12% sobre a sua renda, enquanto o 1% mais rico está pagando quase nada. Resultado qual que é? A irresponsabilidade fiscal é filha da injustiça tributária, porque se os ricos pagassem a sua parte, a gente não precisaria estar se preocupando com mudar piso de saúde e educação, ou a remuneração do salário mínimo, ou mudar também a remuneração da Previdência.
André, você faz uma crítica muito incisiva, né, ao jornalismo econômico brasileiro, sobretudo nos grandes veículos, né, os veículos de legado, a grande imprensa, e um diagnóstico que é muito recorrente, né, na esquerda, de que existe um viés liberal, que não há espaço para vozes desenvolvimentistas, heterodoxas, né, e que há essa obsessão com a austeridade fiscal na cobertura desses veículos. Como que você enxerga as transformações hoje em dia, né? Porque eu fico, lendo o seu livro, eu fiquei pensando muito na força, né, do Google, das Big Techs, né, das redes sociais nesse cenário, e o que te parece necessário para mudar essa situação, né? Ó, eu vou dizer assim, eu acho que isso está um pouco no desenho da nossa sociedade, uma sociedade capitalista, pós-industrial, que depende de serviços, e agora com essa força enorme da inteligência artificial e das novas tecnologias, que dependem de grandes grupos corporativos que têm um poder monumental, né? Um deles vai se tornar secretário do governo Trump, né, para justamente tentar fazer o Estado americano se parecer com uma empresa como a que ele gere, né? Eu estou falando aqui do Elon Musk, claro. Então, esse é um processo que ele é muito refratário a uma percepção de coletivo, uma percepção progressista, em que você tem que moderar os ganhos individuais por questões e considerações sociais, né? Isso, em geral, para essas pessoas é uma blasfêmia, é quase um insulto, né, dizer isso. Então, nesse contexto, eu acho que é muito difícil fazer uma mudança profunda nos meios de comunicação, porque eles estão fortemente atrelados a essa visão privada. Eles são meios privados, eles não são meios do governo, e você tem aí um equilíbrio delicado entre você gerar inovação, entretenimento e atrair as pessoas, né, e ao mesmo tempo não viesar demais a análise em favor de determinados grupos. O que a gente tenta mostrar no livro é que o desenho desse arranjo ele acaba produzindo esse resultado. Então não é como se o jornalista ele quisesse fazer isso. Só que na hora que ele faz a reportagem, ele chega para conversar e ele vai procurar que economistas eu posso conversar. Aí tem um exército, Eduardo, de economistas de mercado financeiro prontos. Eles fazem isso o dia inteiro, eles conversam com a imprensa, e eles ficam ali explicando como funciona. E a maneira de explicar já carrega um valor, que é a visão deles de mundo, é a visão do gestor de ativos. Então, eu costumo dizer, eles não estão dizendo necessariamente desonestidades. A desonestidade vem pelo fato de quem analisa e fala assim, mas essa é só parte da história. Mas ele, como um economista de mercado, ele está respondendo o que afeta o trabalho dele, que é a gestão de ativos. E nem tudo que afeta a gestão de ativos afeta a vida das pessoas. A segunda dimensão é o fato de você ter anunciantes e acionistas de meios de comunicação que estão ligados a essa estrutura extrativo-agrofinanceira. E aí tem um limite, a gente não tem cidadãos Kane, né, como o filme antigo, em que o empresário consegue separar bem as coisas. Em geral, né, você ter a formação de uma opinião pública que é refratária ao que você representa, ela acaba, obviamente, gerando resistência da parte dos acionistas. E isso eu já vi pessoalmente acontecer. Obviamente não vou aqui citar exemplos, mas todo mundo já viu de alguma maneira o poder econômico pressionar reportagens, pressionar análises, pressionar, por exemplo, a visão do jornal, entendeu? E eu mesmo, como já colunista, passei por isso, em que a minha visão era uma visão oposta diametralmente à visão do jornal. E ali o que você via era um conjunto de interesses que estavam postos e a força descomunal daquele interesse, né, daquele conjunto de interesses. Qual que é a solução para isso? Eu acho que tem duas frentes de questionamento e contestação dessa estrutura. A primeira é o conjunto de atuação independente das mídias sociais. Então a gente está falando, né, de jornais, de mídias independentes desse poder econômico, que vão aparecendo de uma maneira muito mais indireta. Eu gosto aqui sempre de usar o exemplo da Piauí. Né? A Piauí tem um conselho deliberativo que é baseado num recurso que é só deles, não depende diretamente de grupos de interesse, ou depende mais indiretamente de grupos de interesse, até o veículos muito mais nessa linha de redes sociais, não tem estrutura de televisão, não tem estrutura de jornal físico, que conseguem produzir baseado nesse crowdfunding, né, que é atrair seguidores e construir uma base material, uma base de financiamento volátil, né, porque você depende de gente que tem pouco dinheiro, mas você consegue construir
alguma voz dissonante. O único problema é que a estrutura de legado que você mencionou ela é muito mais persistente, né? Porque ela consegue atrair recursos dessa estrutura de desigualdade que concentra a riqueza nas grandes corporações, nos grandes bancos, nas grandes empresas. Mas eu acho que esses seriam 2 caminhos para você estruturar societariamente jornais, revistas, sem que eles sofram tanto o interesse de grupos econômicos, quanto as mídias sociais. O único problema das mídias sociais é que serve para os 2 lados. Pode estruturar bons veículos de imprensa, mas também pode fomentar veículos que disseminam desinformação, né, e não produzem conhecimento jornalístico de valor. André, a gente precisa encerrar, mas eu queria voltar àquela avaliação, né, quente do resultado das eleições americanas, né? Porque quando você falava aqui antes, né, parece que a vitória do Trump está relacionada de alguma maneira, né, com essa força das insatisfações concretas, né? Então, a inflação, a perda de poder aquisitivo, a dificuldade da minha família versus o dinheiro que está sendo mandado para a Ucrânia, por exemplo, né? Ou os imigrantes que estão cruzando a fronteira e estão vindo roubar o meu emprego, né? Isso, claro, na ordem de como as pessoas percebem o mundo, não propriamente de como o mundo é objetivamente, né? E do lado democrata, talvez um apego maior a ideias abstratas, né? Você falou aqui da força do sindicalismo no governo Biden, né? Essa ideia das instituições coletivas de solidariedade social, né? A aposta que houve, por exemplo, em uma tentativa de barrar o autoritarismo que o Trump representava, né? E defender uma ideia abstrata de democracia que parece que teve muito menos apelo. A sua avaliação passa por aí? Você está olhando para outros fatores, né? Enfim, como que você está fazendo esse balanço, refletindo um pouco sobre o que aconteceu? Eu ainda estou tentando encontrar um sentido nisso, eu venho estudando muito, lendo as opiniões. Uma que eu gosto muito, mas obviamente um fenômeno complexo, cada item representa uma parte, né? Explica uma parte do processo, vai precisar de vários fatores aqui envolvidos. Eu acho que tem uma dimensão que é cultural, que eu acho que inclusive similar ao que a gente viveu aqui em 2018 e eu acho que vai viver em 2026, que é essa dimensão chamada pejorativamente de identitário, que tem a ver com recortes de desigualdade nos planos raciais, nos planos de orientação sexual, nos planos de gênero, e que contestam a ordem. E elas contestam a ordem nessa dimensão muito imediata, que é como que você vê na rua. E eu acho que essa ordem, essa camada imediata, ela mobiliza muito voto. Esse é um tijolo, né, de todo o processo. O segundo elemento muito importante é a divisão educacional americana. Houve um esvaziamento da classe média nos Estados Unidos, em que os bons empregos ficaram lá no topo dos 20% mais ricos e os 80% mais pobres receberam uma promessa que era ir para uma educação universitária extremamente cara, se endividaram quase que por uma geração inteira, e não conseguem emprego de qualidade, acabam recebendo empregos muito ruins, resultado das políticas de exportação da indústria americana lá para a China, né? Deslocaram, perderam grandes frações, segmentos da indústria nacional, que levaram à deterioração econômica de grandes centros urbanos nos Estados Unidos. E aí, por fim, eu acho que existe o elemento muito visual e sensível do nível de preços, menos a inflação, e mais o nível de preços. O que é isso? É a pessoa ir para o mercado e ela vê algo custando 12, que poucos anos antes custava 3 ou 4. Então pode ser, e os dados mostram que a renda dela acompanhou a inflação. Então não teria problema, em tese, pensando tecnocraticamente como economista, ela pagar 12 se a renda dela também subiu 3 vezes ou 4 vezes. O problema é que ela gostaria de pagar 3 para sobrar mais dinheiro para ela comprar outras coisas, porque ela melhorou de vida. Então, em tese, ela está correndo na esteira. Ela não está chegando a outro lugar. E isso gera, esse que é o fenômeno da carestia, que é o nível de preços, gera uma dissonância na cabeça do consumidor, que é não perceber que a renda dele acompanhou, mesmo que os preços tenham subido. Tudo que ele vê é o preço muito elevado. Por isso que a discussão da inflação ela é fundamental lá no governo nos Estados Unidos
E o que é curioso é que essas pessoas votaram no Donald Trump por causa de uma situação, vamos dizer, sensivelmente inflacionária, sendo que a agenda dele é profundamente inflacionária. Porque a elevação de tarifas, a imposição de tarifas comerciais vai fazer com que um carro importado, que antes era vendido por $20 mil, vá ser vendido por $24 mil. E a empresa nacional que vendia o carro por 19, agora vai poder vender por 23. O produto importado, né, o sapato, a roupa que comprava por um preço menor vai pagar mais caro. E a empresa nacional vai conseguir vender também por um preço mais caro. Então você vai ter pressão inflacionária. Se a gente jogar a imigração no meio, a contra-intuição é ainda mais forte, porque se você tirar metade dos 14 milhões que ele disse que ele vai tirar, o efeito disso sobre a oferta de mão de obra é monumental, numa economia que está com o mercado de trabalho apertado. Ou seja, você está diminuindo a disponibilidade de trabalhadores, o que tende a pressionar mais os salários e pode eventualmente bater também no nível de preços da economia. Então eu acho, né, o meu entendimento por hora, é que essa dimensão cultural, que foi muito catalisada pelas redes sociais, pela direita e extrema-direita nos Estados Unidos, combinado com esses elementos do abismo educacional e da carestia, produziram esse resultado que foi meio que uma fuga daquilo que estava colocado, não necessariamente uma validação do programa de Donald Trump. André, para a gente encerrar, né? Você publicou um livro há 2 ou 3 anos, se eu não estou enganado, sobre a Bidenomics, né? A política econômica do governo Biden. O resultado da eleição significa o fracasso da política econômica do Biden? Eu acho que não. Eu acho que o Bidenomics nos Trópicos, né, que era o nome do livro, a gente tentava refletir sobre o Brasil a partir da provocação do Biden, né? Eu acho que o Bidenomics nos Estados Unidos não teve tempo de gerar os resultados eleitorais. Então, um programa de transformação econômica, ele precisa de mais de um mandato. Se a gente pegar transformação econômica profunda, ele é o trabalho de décadas. Só que o ciclo eleitoral é mais curto. Então, principalmente na transformação industrial, quando a gente está falando de criar novas indústrias, você tem um tempo de gestação muito longo. Não é à toa, Edu, que a ditadura militar no Brasil conseguiu implementar 2 grandes planos de transformação industrial porque não tinham eleições, né? Então você tem o milagre econômico, 67 e 73, e depois o segundo PND, de 74 a 79. Depois isso evidentemente descamba numa crise, mas olha, você conseguiu fazer 2, na verdade 3 grandes planos de transformação estrutural exatamente porque você não tinha eleições. Então fazer transformação econômica na seara democrática é muito difícil mesmo, mas eu não acho que implica um fracasso do Bidenomics, senão um fracasso no sentido dos efeitos econômicos. Acho que foi um fracasso eleitoral, não conseguiu convencer a população de que esse deveria ser o caminho a continuar a ser perseguido. Tanto que o Donald Trump representa exatamente o oposto, né? Ele representa o desfazimento da linha que o Biden vem atuando. Não à toa já existe uma tremenda preocupação sobre o que vai ser da agenda ambiental, da agenda de transição ecológica, sem que o principal país do planeta, a principal economia, esteja liderando esse processo. Ao contrário, esteja retroagindo no sentido de realçar e fortalecer setores muito ligados ao setor de combustíveis fósseis, né, de energias muito dependentes de energias fósseis. E isso, obviamente, vai redesenhar a geopolítica, vai redesenhar o mapa econômico global com implicações geopolíticas profundas. Então, para recapitular, o André Roncalha é coautor com o César Calejon de Poder e Desigualdade, o retrato do Brasil no começo do século XXI, que acabou de sair pela Civilização Brasileira. André, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme conversar com você. Eu que agradeço, Eduardo, sou um fã aqui do podcast, parabéns pelo trabalho, é uma honra ter participado aqui com vocês. Um grande abraço a todas e todos os ouvintes que nos acompanharam. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somida e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!